Há poucos dias, uma carioca morreu após peregrinar pelos hospitais da região metropolitana do Rio em busca de atendimento. Em princípio, ela foi diagnosticada com uma sinusite. Depois de 4 hospitais e uma alta, essa moça veio a falecer vítima de um AVC. Na última quinta, um jovem entrou em um cinema nos Estados Unidos onde estava acontecendo uma pré-estreia do novo filme do Batman. Dizendo ser o Coringa, ele abriu fogo contra os espectadores, causando a morte de 12 pessoas, além de outros feridos. Há cerca de um mês, o cantor Zezé de Camargo e a sua esposa Zilu vieram a público anunciar que eles estavam entrando em uma nova fase do seu casamento. Agora, a união deles era um casamento aberto. Se você não sabe o que é um casamento aberto, é a possibilidade de que um casal casado possa ter outros parceiros sem que isso represente, aos olhos do outro, uma traição. Dias depois, coincidentemente ou não, Zilu foi vista em Miami na companhia de um jovem rapaz, supostamente o seu novo namorado. Que tempos são esses em que a vida humana parece ter tão pouco valor? Como é que médicos treinados, capacitados a cuidar de pessoas, que dedicam anos da sua formação, podem submeter um paciente a tal sofrimento? 4 hospitais. Como é que alguém, por brincadeira ou talvez para satisfazer um instinto assassino, possa atirar contra pessoas inocentes? Como é que um marido e uma esposa podem tratar-se com tamanho desprezo sem considerar as implicações para si mesmo e para os seus filhos? Essa certamente não é a vontade de Deus para o ser humano. Deus atribui ao homem um valor muito maior do que aquele mesmo que nós estamos acostumados a atribuir a nós mesmos e aos outros. E é o que nós vamos ver hoje a partir da leitura e da meditação no Salmo 8, e eu convido você a abrir a sua Bíblia. Salmo de número 8. Você acabou de cantar um trecho dele. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Existem diversas categorias de salmos. Alguns deles clamam a Deus por livramento. Outros vão pedir que Deus exercite juízo contra os inimigos do seu povo. Nesse caso, porém, nós temos um salmo de louvor, como são a maioria dos salmos do Saltério. Neste salmo, o rei Davi expressa a sua admiração diante da criação de Deus. Davi assume que a grandeza de Deus pode ser conhecida através das mesmas maravilhas da criação. É o mesmo pensamento que o apóstolo Paulo desenvolve no texto de Romanos, capítulo 1, verso 20. Isso não é acidental. A criação é uma declaração expressa
da glória de Deus. Nela, Deus demonstra toda a sua sabedoria, toda a sua bondade, todo o seu poder. O nosso Deus, queridos, Ele é um verdadeiro artista. Um artista que pinta o universo com toda a variedade de cores, de forma que nós não podemos assumir o acaso como o autor de tudo o que existe, como pretendem os cientistas ateus. O universo, a criação, ela não é uma obra do acaso. O fato é, como o apóstolo Paulo nos lembra, que a criação canta louvor ao Deus que tudo criou. Olhe para a natureza e você vai reconhecer a glória de Deus. Esse Deus a quem Davi louva, Ele não é um Deus qualquer. É o Deus da aliança. É o Deus da aliança com Israel. Aquele que escolheu um povo dentre todos os povos da terra para que levasse o seu nome. Um povo que fosse herdeiro das promessas. Um povo que fosse proclamador das virtudes daquele que nos chamou. O Deus que Davi louva não é qualquer Deus. Ele é o nosso Deus, conforme o profeta Isaías mostra. Você pode ler? Tu és meu Israel. Você é do Senhor, e o Senhor é teu. O Senhor é do teu Deus. Deus nos chama pelo nome. Ele não nos chama simplesmente no coletivo, Ele nos chama pelo nome. Ele chama Zé Arthur, Ele chama Davi, Ele chama Jaides, Ele nos chama pelo nome. Ele nos conhece pelo nome. Ele é nosso e nós somos dele. O Deus que Davi louva através desse salmo é o Deus que se revela. O Senhor é o Deus que se revela no cuidado do seu povo. Veja no verso 3 do nosso texto. Ele se revela no cuidado do seu povo. Desculpe, no verso 2 do nosso texto. Ao abrirmos a nossa Bíblia em Deuteronômio capítulo 7, versos 7 a 8, você pode perceber essa verdade. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Não havia nada de especial em você para que Deus te escolhesse. Não havia nada de especial em Israel para que Deus o escolhesse. Essa escolha, essa eleição foi um ato do amor e da livre graça de Deus, para que Ele escolhesse um povo tão frágil, um povo como uma criança de peito, segundo o Salmo nos diz. E para que esse povo experimentasse o amor e o poder libertador do Senhor. Não foi apenas uma vez que o Senhor libertou a Israel dos seus inimigos. Olhe para a sua Bíblia, pense no Êxodo, pense na queda de Jericó, pense nos livramentos que o Senhor deu através dos juízes. Recorde de quantas vezes o Senhor livrou o próprio Davi, que escreve esse salmo. O Senhor é um Deus que, como Pai, Ele cuida de nós como um bebê. E eu e você podemos descansar nos braços desse Pai, sabendo que nele nós temos guarida. Deus é um Deus providente que cuida de nós, que nos guarda, que nos protege todos os dias. O Senhor não age assim apenas para o seu bem. Não pense assim. Não pense que o Senhor faz isso simplesmente para o seu bem. Antes de tudo, o Senhor faz para envergonhar aqueles que pensam que são alguma coisa sem nada a ser. Aqueles que se acham grandes, aqueles que se acham poderosos. Deus faz isso, cuida de um povo tão pequeno, escolhe um povo tão pequeno quanto eu e você, para poder envergonhar aqueles que se acham todo-poderosos, todos suficientes. E assim, ver o seu nome glorificado em toda a terra.
O maior objetivo de Deus, queridos, é glorificar o seu próprio nome. E Ele o faz através de nós. Deus é um Deus que se revela na escolha do seu povo. Deus é um Deus que se revela no amor do seu povo. Deus é um Deus que se revela em especial nesse salmo através da criação. O slide não ficou muito bom, mas não tem problema. Dos mais altos céus ao mais profundo mar, quando eu e você contemplamos a natureza que o Senhor criou, nós ficamos maravilhados diante de tanta beleza, diante de tanta perfeição. E eu convido você a um exercício de imaginação agora. Pense no jovem Davi. O jovem Davi. Ele está pastoreando os rebanhos do seu pai Jessé nos desertos da Judéia. A noite cai. Davi então se recosta em uma pedra cansado. Noite fria, como é a noite do deserto. E então seus olhos se voltam para o alto. E ele então contempla os céus que estão acima. Os céus antes de toda a poluição visual que nós temos hoje. E ele vê toda a abóbada celeste. Você consegue imaginar a visão que Davi teve? Que visão magnífica Davi teve? Daquele céu estrelado que a gente só vê em noites claras. É esse Davi que escreve a respeito do louvor da glória de Deus. Mas tem uma coisa. Davi faz esse louvor vendo, apenas contemplando com seus próprios olhos. Imagine se Davi soubesse, se Davi tivesse o conhecimento que eu e você temos hoje. Pense, por exemplo, num dos projetos mais ambiciosos da NASA. O programa Voyager. Lançado com alguns meses de diferenças, duas sondas que tinham dois objetivos. 1977. O primeiro objetivo era explorar os planetas mais distantes do sistema solar. Júpiter, Netuno, Urano e na época, Plutão. Plutão na época era um planeta, agora já não é mais. Essas missões proporcionaram, além de dados riquíssimos, imagens belíssimas dos planetas. Você viu algumas aí na tela enquanto eu falava. Imagens belíssimas, vale a pena você procurar as fotos da Voyager. O segundo objetivo, além desses dados, era seguir viagem até os confins do universo, analisando, e hoje essa é a missão da Voyager, elas ainda estão funcionando, analisando a fronteira do sistema solar, aquilo que se chama de heliosfera, até onde vai a influência do Sol, e ainda levar uma mensagem gravada em discos de ouro para uma possível civilização alienígena. Era uma missão da Voyager. Como eu disse, essas sondas continuam a funcionar até hoje e devem funcionar até o ano de 2020. Elas ainda continuarão transmitindo dados. Agora, o dado interessante para nós. Passados 35 anos, viajando a uma fantástica velocidade de 45 mil quilômetros por hora, já a uma distância de 19 bilhões, prestem atenção, 19 bilhões de quilômetros da Terra, e as sondas ainda não saíram do sistema solar. Elas vão levar mais ou menos 40 mil anos para chegarem próximas à estrela mais próxima do nosso sistema. Para a estrela mais próxima do nosso sistema. Você consegue ter uma ideia da vastidão do universo? Desse universo em que você vive? Agora você volta para Davi. O jovem pastor volta os seus olhos para o céu e vê a Via Láctea. E você também pode ver a Via Láctea como ele viu. Se você sair de São Paulo num dia de céu claro, você vai ver como que um caminho de estrelas no céu. O traçado da Via Láctea. Davi não sabia, entretanto, que a nossa galáxia tem, além do Sol, cerca de outros 200 bilhões de estrelas. E que é apenas uma dentre as 170 bilhões de galáxias que existem, conhecidas. Davi, maravilhado, olha para os céus como uma obra dos dedos de Deus.
E é maravilhoso você ver ele dizendo que os céus são obra dos dedos, porque você tem uma ideia de que Deus ainda é ainda maior do que todo o universo, de forma que ele pode moldar o universo com os dedos. Você está entendendo por que Davi associa a grandeza do céu à glória de Deus, ao poder de Deus, à grandeza de Deus? Quando eu e você, nós nos deparamos com a grandeza da obra e com a grandeza do próprio Senhor, certamente nos invade um sentimento de pequenez, um sentimento de insignificância. Dê uma olhada nessa foto da Voyager, você vai ver muito pouco, garanto. Depois, se você olhar essa mensagem em casa, vai estar perfeito. Mas, só para que você tenha uma ideia, essa foto, a foto que está aqui, que você vai poder ver depois, garanto, ela tem diversas faixas de luz. É a foto mais distante que a Voyager mandou. E do tamanho, aqueles que mexem com computador sabem o que eu vou dizer, do tamanho de 0.12 pixel. Sabe o que é um pixel? Se você olhar com uma lente para a sua televisão, para o seu computador, você vai ver pontinhos. Pelo menos os mais antigos, né? O LCD eu acho que não tem, né? Mas pontinhos que formam a imagem. Cada pontinho desse não vai adiantar, é escuro mesmo. Cada pontinho desse é um pixel. Num espaço de 0.12 pixel, 0.12 pixel está o quê? A Terra. Vista a 40 bilhões de quilômetros de distância. Quem somos nós? Quem é você, afinal de contas, para que Deus se preocupe com você? Se a Terra é 0.12 pixel, o que é você? Para que Deus se preocupe com você, para que Deus dê valor com você. E ainda nós não somos apenas pequenos, nós não somos apenas frágeis, mas nós somos também pecadores. Quem é você? Por que é que Deus, Ele zela por mim e por você, mesmo o homem sendo tão desobediente, o homem sendo tão rebelde? E esse texto nos mostra por quê. Deus, Ele escolheu glorificar o seu nome. Deus escolheu dar glória ao seu nome, atribuindo ao homem valor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, a glória de Deus e o valor do homem. Em primeiro lugar, o homem é glorificado, Deus, perdão, é glorificado ao atribuir um homem um valor intrínseco. Palavra difícil, mas a ideia é simples. Um valor simplesmente pelo que você é, pela sua natureza, um valor intrínseco no ser humano. O verso 5 do nosso texto nos mostra que Deus criou o homem de modo muito especial. Algumas versões da Bíblia vão dizer que Deus criou o homem um pouco menor que os anjos. Outras Bíblias vão dizer, criou o homem um pouco menor que Deus. São duas traduções possíveis para o hebraico. Elohim, tanto Deus quanto anjos. As duas traduções são possíveis. Agora, o que importa é saber que o homem tem em si, eu e você temos em nós, algo divino. Uma centelha. Algo de Deus. Lembre-se da criação do homem. Em todas as outras obras da criação, Deus diz, faça-se, 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 e as coisas se fazem. Mas quando chega o momento do homem, Deus diz, façamos. Então Ele toma do pó da terra e com as suas próprias mãos, Ele molda o homem. Diferentemente das plantas e dos animais, ao atribuir vida ao homem, Deus sopra o seu sopro nas narinas. O sopro de Deus. Então o homem, imbuído de um espírito imortal, é feito criatura vivente. Não apenas isso, mas o homem também, ele passou a ser portador da imagem e da semelhança de Deus. É fato que a semelhança de Deus em nós, ela está manchada, ela está marcada pelo pecado, pela queda. Eu e você, nós refletimos a imagem de Deus de um modo imperfeito.
Eu e você, como imagem e semelhança de Deus, nós somos dotados de razão, mas nós somos incapazes de pensar como devemos. Nós somos capazes de estabelecer relacionamentos como Deus tem relacionamentos dentro da Trindade, mas nós agimos com inimizade conosco mesmos, com Deus, com as pessoas e com a criação. Porém, a imagem continua ali. Nas suas habilidades, nas suas potencialidades, o homem demonstra a sua origem divina. E isso faz do homem um ser único em toda a criação. E por eu e você portarmos a imagem de Deus em nós, encontra-se refletida a própria glória e majestade do Senhor. A glória e a majestade do Senhor estão refletidas em nós. A grande verdade, Deus é glorificado quando eu e você vemos em nós mesmos e nos outros a imagem e semelhança dele. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Se ela é sua namorada, se ela é seu namorado, seu esposo, sua esposa, não vale. Vale sim. Mas ela é a imagem e semelhança de Deus. Essa pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Diga para ela como ela é bonita, porque ela é a imagem e semelhança de Deus. Ela é a imagem e semelhança do Senhor. Pense quão maravilhoso é o ser humano. Quão maravilhoso é o ser humano. Mesmo caído, mesmo com a mente cegada à revelação de Deus, o homem é capaz de raciocínios e de pensamentos tão elevados como, por exemplo, do filósofo Sócrates. Olha que frase: o que deve caracterizar a juventude é a modéstia, o pudor, o amor, a moderação, a dedicação, a diligência, a justiça, a educação. São estas as virtudes que devem formar o seu caráter. Se eu não dissesse que era Sócrates, você podia dizer que é o apóstolo Paulo falando isso. Um homem que não conhecia a Deus, não conhecia a revelação especial de Deus. Que ser maravilhoso é o homem. Maridos, agora anotem aí, hein? Para você guardar para sua esposa. Copia aí, essa é boa, hein? Depois você pode copiar em casa, vendo o vídeo também. William Shakespeare escreveu: se te comparo a um dia de verão, és por certo mais belo e mais ameno. O vento espalha as folhas pelo chão e o tempo do verão é bem pequeno. Às vezes brilha o sol em demasia, outras vezes desmaia com frieza. O que é belo declina num só dia, na terna mutação da natureza. Mas em ti o verão será eterno, e a beleza que tens não perderás, nem chegarás da morte ao triste inverno. Nestas linhas com o tempo crescerás, e enquanto nesta terra houver um ser, meus versos vivos te farão viver. Agora você pode falar: O homem é capaz de poesia. Pense ainda da beleza da música, a beleza das artes plásticas. É somente o reflexo da imagem de Deus que ainda persiste em nós, apesar do pecado que torna o homem uma criatura única dentre todas as outras que Deus criou. A imagem de Deus persiste. Mas a glória de Deus, ela não reside apenas no valor intrínseco do homem. Deus também é glorificado ao atribuir ao homem um valor extrínseco. Ou seja, um valor que o homem tem não apenas por causa de quem ele é, mas também em razão daquilo que ele faz. Em razão da sua ação, algo que está fora dele. Veja os versos 6 a 8 do nosso texto. Queridos, é verdade que o homem ele é pequeno diante da criação, como nós vimos. Entretanto, Deus escolheu atribuir ao homem, a mim e a você, um papel de corregente, de gerente de toda a criação.
Eu e você fomos projetados por Deus para dominar a criação. Nós fomos projetados para dominar a criação. Quando você vê o relato da criação do homem e de toda a criação, o ato de dar nome aos animais, como fez Adão, mostra a autoridade que o ser humano tinha e tem sobre a natureza. Não existe maior autoridade do que você dar nome em uma coisa. E o homem tinha essa autoridade, ele tem essa autoridade de dominar. É claro que esta não é uma autoridade para explorar os recursos da terra até o limite. Alguns vão defender, com base nesse texto, de que o homem ele é livre para explorar a terra até o fim, porque a terra é dele. Não. É o dever do homem de cultivar a terra, de aprender a respeito dela. E, ao aprender a respeito dela, maravilhar-se diante das obras das mãos de Deus. É algo fantástico, é algo assombroso quando o homem, ele usa a sua capacidade, a capacidade que Deus lhe deu, para explorar a natureza de um modo proveitoso. A gente se maravilha diante dos avanços da ciência, de onde o homem pode chegar. O homem vai até os abismos do espaço, e ele vai até o microcosmo dos átomos e das suas partículas, e então é-nos dada a capacidade de sondar a criação e de aprender a respeito dela. Maravilhoso! É uma tolice, portanto, esse confronto, essa briga entre ciência e fé. A ciência é uma coisa maravilhosa que Deus deu para o homem. Corretamente compreendidos, a ciência vai dar cores à fé. Porque através da ciência você consegue contemplar a maravilha de Deus. Por outro lado, a fé vai dar à ciência uma noção de propósito. Por que é que as coisas existem? Com que finalidade? No ato do homem trabalhar, vai se revelar a dignidade que Deus lhe confere. Trabalhar não é uma maldição. Trabalhar não é uma maldição. Feche os seus olhos e diga: trabalhar não é uma maldição. Diga. De novo. De novo. Agora você vai dizer isso para si mesmo amanhã, segunda-feira. Trabalhar não é uma maldição. Trabalhar é uma bênção da parte do Senhor. Sabe por quê? Porque pelo nosso trabalho, eu e você, nós glorificamos a Deus através da excelência daquilo que Ele nos permite fazer. Pense aí por um instante. Quantos dos atributos de Deus você pode demonstrar através daquilo que você faz? No seu trabalho, quantos dos atributos de Deus? Talvez você possa demonstrar no seu trabalho a perfeição de Deus. Os engenheiros, por exemplo. Deus é o engenheiro por excelência, o arquiteto por excelência. Pense que você talvez possa demonstrar a bondade de Deus, o cuidado do Senhor. Aí médicos, enfermeiros, a bondade de Deus. Pense que através do seu trabalho você pode demonstrar a justiça de Deus. Os advogados, por exemplo, funcionários do Tribunal de Justiça como eu. Você pode demonstrar a justiça de Deus através do seu trabalho. Você tem que mostrar a justiça de Deus através do seu trabalho. Deixe-me ser enfático a respeito disso. Eu trabalho com advogado o dia inteiro. Não é fácil não. Não é verdade, Shirley? Verdade. É por isso que Jesus nos exorta a que eu e você façamos boas obras, para que o nosso Pai que está no céu seja glorificado. Quando eu e você agimos como Jesus agiria no nosso trabalho, as pessoas vão olhar para nós e vão ver um reflexo da glória e do poder de Deus. Elas vão entender que Deus é bom. Elas vão entender que Deus é justo. Elas vão entender que Deus é perfeito. O meu trabalho, o seu trabalho, aquilo que nós fazemos, o nosso valor extrínseco, a maneira como nós dominamos a criação, rende glórias ao Senhor. E então, ao compreender que a grandeza de Deus é revelada no homem,
através daquilo que nós somos e através daquilo que nós fazemos, o salmista somente pode voltar mais uma vez os seus olhos para o alto e abrir os seus lábios em louvor ao nosso Deus. Será que você pode louvar ao Senhor agora com o salmista? Esse é um louvor do teu coração? Você entendeu quão rico é o homem, quão valoroso é o homem? Você entendeu quem é você aos olhos de Deus? De verdade. O quanto Deus deu valor a quem você é, ao que você faz. Então repita mais uma vez. Contudo, antes de partir para as aplicações desse texto, eu não poderia deixar de dar para você mais uma prova de quanto Deus ama e valoriza o ser humano. O pecado veio para perverter o homem, perverter a imagem de Deus no homem. O ser humano, ele encontra-se manchado, maculado pela queda. Como nós já dissemos, a glória e a majestade de Deus em nós, ela se encontra escurecida, obscurecida. Eu e você, nós não somos aquilo que nós deveríamos ser. A criação, que antes pacificamente estava sujeita a nós, agora ela se rebela e ela fere o gerente de Deus. Veja os desastres naturais que você tem, por exemplo. A rebelião vem, portanto, para roubar do homem um pouco do seu valor. É por isso que é necessária uma nova criação. É por isso que Deus precisa fazer todas as coisas novas. A reconciliação do homem com Deus, a reconciliação do homem com o seu semelhante, a reconciliação do homem consigo mesmo, a reconciliação do homem com a natureza. Só que essa reconciliação só é possível mediante o pagamento do preço da justiça de Deus. Preço esse que foi pago em Cristo Jesus. O autor de Hebreus, no texto que nós lemos hoje, durante a liturgia de Hebreus 2, citando esse salmo, ele aponta para aquele que é aquele cuja presença vem para garantir a reconciliação. Querido, Jesus é o homem perfeito. Ele é o homem de quem esse Salmo 8 fala. Ele é a perfeita expressão da glória de Deus. Jesus é aquele que detém a majestade das alturas. A Ele sim, toda a criação está perfeitamente sujeita. Toda a autoridade me foi dada nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus reina. Vamos tentar uma segunda vez? Jesus reina. Isso, aleluia, glória a Deus, Jesus reina. E a promessa de Jesus é que com Ele, eu e você também iremos reinar. Esse Salmo 8 é, portanto, um salmo para todos os tempos. É um salmo para o tempo de Davi, que se deitava nos desertos de Judá e contava as estrelas. É um salmo para nós que sondamos as partículas dos átomos, estamos descobrindo os bósons da vida, os bósons de Higgs da vida. É um salmo para o futuro, quando com Cristo eu e você iremos nos assentar em tronos e vai ser recuperada a nossa original dignidade, o real valor que Deus deseja para o homem. Porém, enquanto eu e você esperamos esse dia glorioso, valem algumas exortações preciosas para a nossa vida. Primeiro, você precisa saber do seu valor. Se você entendeu a mensagem desse salmo, você vai entender o que eu quero dizer. Você precisa saber do seu valor. Quantas pessoas estão afundadas na baixa autoestima, pensando de si mesmo que elas são pessoas sem valor, pessoas que são incapazes de cumprir o comissionamento que Deus lhes deu. Quantas pessoas pensam isso a respeito de si mesmas? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não importa quem você seja. Não importa se você é branco ou se você é negro. Não importa se você é alto ou se você é baixo.
Não importa se você é gordo ou se você é magro. Não importa se você é rico ou se você é pobre. Deus atribuiu a você valor e dignidade. Você é um rei ou uma rainha em potencial. E eu não estou dizendo isso por causa de você. Esta não é uma mensagem de autoajuda. Eu estou dizendo isso porque quando você nega o seu próprio valor, quando você olha para si mesmo e diz que você não tem valor, quando você assume a respeito de si mesmo uma autoimagem negativa, você não está glorificando a Deus como você deveria. E se você não está fazendo aquilo que você deveria diante de Deus, isto é pecado. Ame-se como Deus te ama. Dê a si mesmo o valor que Deus dá a você. Também, você precisa reconhecer o valor das demais pessoas. Precisa reconhecer o valor dos outros. Nós vivemos num tempo, queridos, um tempo que é um tempo de desamor, um tempo de indiferença, um tempo em que as pessoas são usadas e são vendidas em todo o tempo. Não é verdade? As pessoas são usadas em todo o tempo. Você precisa olhar para o seu próximo como alguém a quem Deus vê com tremenda dignidade. Você precisa olhar o seu próximo como alguém a quem Deus atribui valor. Todo o plano de Deus é acerca de gente, é acerca de pessoas. E nós, na nossa tendência pecaminosa, nós deixamos as pessoas de lado em prol das tarefas. E você acha que você é um cumpridor de tarefa. Não, você foi criado, você foi chamado para amar e cuidar de pessoas. Tudo é a respeito de gente quando se trata do plano de Deus para nós. Assim, o preconceito é algo terrível, é algo abominável aos olhos de Deus. Não importa qual seja a situação da pessoa. Não importa se essa pessoa é um mendigo que vem bater na sua porta atrás de uma moeda ou de um prato de comida. Não importa se essa pessoa é um dependente químico ou alcoólatra que está jogado nas calçadas. E talvez isso te choque. Mas não importa nem que essa pessoa seja o homossexual. Aquele que é discriminado por uma sociedade hipócrita que diz aceitar tudo, mas que odeia aquele que é diferente. Não importa. Deus ama pessoas e você também é chamado a amar as pessoas e dar a elas o valor devido. O ser humano tem valor. Adolescentes, eu quero falar diretamente com vocês. Acordem agora. Adolescentes, meus irmãozinhos amados, é tempo de acabar com o bullying. Está na hora de acabar com esse negócio de bullying. Quantos jovens não estão sofrendo por causa desse uso maldito da língua? O bullying é um uso maldito da tua língua. É um uso pecaminoso da tua língua. As suas palavras, meu irmãozinho e minha irmãzinha, têm o poder de ferir. Têm o poder de machucar. Às vezes você pensa, eu estou só brincando, mas não é só brincadeira, não. Às vezes a tua brincadeira está ferindo o outro. Está na hora de parar com isso. Para usar o termo moderno, trollar. Retira da pessoa a dignidade e o valor que Deus deu a ela. Está me ouvindo bem? Antes de trollar o outro, lembre-se que essa pessoa tem valor diante de Deus. Não importa como ela é. Como é que você se sentiria se alguém a todo o tempo todo, zombasse de você, adolescente ou jovem, por causa do seu cabelo, por causa da sua cor, por causa das suas roupas? Será que as pessoas não são muito mais que isso? Vamos adiante. Valorize seu trabalho.
Veja, aquilo que você faz no seu dia a dia é algo muito digno diante de Deus. Não importa o que você faz, aquilo que você faz é tremendamente digno diante de Deus. Deus, Ele não vai honrar uma profissão ou outra em especial. Para Deus não existe profissão de primeira classe e profissão de segunda classe. Provérbios 22, 29 diz que um homem perito naquilo que ele faz, ele vai ser colocado entre reis. Não está dizendo que se você é um médico perito naquilo que você faz, você vai ser colocado diante de Deus, diante de reis. Aquilo que você faz, por menor que seja, por mais insignificante que pareça aos teus olhos, é digno diante de Deus e confere glória ao Senhor. Não importa se você é um gari ou se você é um médico. Não importa se você é uma faxineira ou se você é um engenheiro. Não importa se você é um estudante ou se você é um pastor. Se você faz bem aquilo que você faz, Deus vai estar sendo glorificado. É pecado você tratar o seu trabalho como um pão vulgar, como maná vulgar, como os israelitas fizeram no deserto. É pecado. O seu trabalho é um meio pelo qual Deus é glorificado. E quando Deus é glorificado, você está cumprindo o propósito que você tem na sua vida. Glorifique a Deus, então, através do seu trabalho. Eu espero, querido, e nós esperamos pelo dia glorioso em que a glória de Deus será refletida em nós, em todo o seu fulgor. Enquanto isso, vamos viver uma vida de glorificação a Deus, olhando para os altos céus, olhando para o profundo do mar, olhando para cada um de nós, e com o salmista, todos juntos nós vamos exclamar: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Deus, somente Deus, é o Deus que merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Grupo de louvor.